Olá, meu nome é Juliana Fonseca e esse é o nosso canal. Tudo começa com café. Roda a vinheta, produção! Então, estamos hoje aqui. Opa, falei errado. Estamos hoje aqui com a doutora Grisiele Silva. Ela é psicoterapeuta, professora universitária, orientadora de pais, especialista em neuroaprendizagem e apaixonada por adolescentes. E também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o nome aqui, Adolescentemente, tá certo? Isso mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade. Não é? De onde surgiu essa paixão por adolescente? Como é que começou essa história? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de adolescentes. Desde que eu comecei a minha formação, eu sempre tive uma quedinha pela adolescência. E eu sempre percebi que é uma fase em que muitos profissionais têm dificuldade de lidar, justamente por conta das variações, né, que são muito grandes. Hormonais? Também. Mas era uma coisa assim que me motivava, né? O fato de perceber que muitos profissionais não estavam tão abertos a essa fase e às vezes não tinham muita habilidade com isso. Como eu tive uma adolescência muito bem vivida, assim, passei por uma fase muito tranquila, não tive grandes problemas, minha família administrou isso muito bem, eu sempre disse que isso era possível. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade e eu, a gente estudando sobre a adolescência, eu contei sobre a minha experiência e uma professora me disse que se eu tinha passado pela adolescência sem grandes problemas, é porque eu tinha um grande problema. E aquilo me motivou ainda mais a trabalhar com adolescente. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas continuem achando que se não tiver um problema gigante, não é adolescência, né? Considerando todas as fases, todas as dificuldades e todos os conflitos, mas ainda assim que é possível passar por isso de um modo mais tranquilo. Então isso me motivou ainda mais. E aí na minha experiência profissional, as coisas que a gente gosta, a gente acaba atraindo, né? Eu tive a experiência de trabalhar com muitos adolescentes, tanto em algumas instituições, como no próprio consultório. Era uma fase que chegava muito a mim. E eu passei a perceber também que muitas vezes o problema ou a questão maior não era nem o adolescente, mas era como os pais lidavam com isso, a dificuldade dos pais em lidarem com essa fase. E a partir daí eu comecei a orientar esses pais. Comecei a fazer muitas palestras, muitos trabalhos assim. Comecei a fazer esse trabalho também em consultório, mas muita gente me procura e muitas pessoas não têm acesso, né? A psicologia, infelizmente, ela é uma ciência que não é tão acessível na nossa sociedade. E aí veio a ideia do canal no YouTube, que é uma forma de orientar as pessoas, história, né? Sim, para que elas tenham acesso a informações tão importantes e que mudam completamente a dinâmica da família e o desenvolvimento daquelas pessoas, né? Os benefícios são muito grandes. Eu sei que, imagina qual que é eu ainda tenho uma criança pequena, uma menina de 2 anos, mas vai chegar a fase. Eu fui uma adolescente, não vou dizer que eu era rebelde. Eu gostava de usar roupa diferente, roupa preta, eu andava de skate. Quem me vê hoje assim, arrumadinha, não imagina, né? Não imagina o que era a pessoa. Eu comprava calça masculina. Você tem uma ideia do tanto que eu era, eu não vou dizer revoltada. A minha mãe comprava pra mim, na verdade, e ela aceitava. Naquela época, na minha época, não tinha um olhar tão preconceituoso como hoje, de olhar e falar assim, isso daí, né? Não tinha. Tanto é que eu tinha amigas que a gente dormia junto, tava o tempo todo junto, mas era no Irmandade. Então hoje já não é assim. Hoje uma menina que mesmo que ainda não tem nem definido sua orientação sexual, que veste mais masculinizada, ou um menino que veste uma cor mais diferenciada, isso é muito difícil para os pais lidar. Para os pais, né? Antes mesmo da escola, para os pais. Como é que você orienta os pais em relação a isso? Em relação como que o pai olha para esse filho, para que esse adolescente não se sinta mais discriminado do que ele já está sendo, né? Porque a sociedade discrimina isso. Uma das coisas mais importantes é orientar esses pais dizendo o quanto essas diferenças elas são comuns e inclusive são esperadas nessa fase. Que tá tudo
tudo certo ele um dia querer, uma fase, querer andar com uma roupa xadrez, somente xadrez, depois ele passa somente pro preto, depois é só roupa muito larga. Essas variações, elas são comuns nessa fase. Então essas orientações mesmo, essas informações práticas do que é a fase, do que é esperado, do que é comum, a gente chama a adolescência de síndrome de adolescência normal, né? Tem síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas, a adolescência porque tem essas características todas, e normal porque tudo isso está dentro da normalidade, está dentro do esperado para essa fase, né? Quando você passa essa informação para esses pais, eles acalmam de entender, olha, que tudo bem, é assim mesmo. Eles até reduzem o tempo disso, porque muitos adolescentes fazem isso para chamar atenção, para ser aceito, para mostrar que está ficando diferente, e isso ajuda com que essa fase se encurte, eu imagino, né? O que acontece na adolescência é assim, até a infância, nós somos extensão dos nossos pais. Nós vivemos e nós existimos porque nós somos extensão da família. Quando chega na adolescência, é preciso romper com isso. E é preciso, é necessário para que no futuro ele seja um adulto autônomo, um adulto independente. Tanto que o adolescente que não faz essa ruptura, ele vai ter problemas na vida adulta. É muito interessante essa ruptura. É necessário que a mãe deixe o filho ir, né? É necessário. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos ele já parece que tem data pré-estabelecida. Eu não sei exatamente. 16 anos. Pré-estabelecida. Por bem ou por mal, rua. Vai seguir sua vida, porque isso faz parte. Isso, na verdade, não faz o adolescente ir embora, faz ele criar responsabilidade e, ao mesmo tempo, liga ele ainda mais aos pais, você não acha? Sim. Uma ligação que não é de dependência, é uma ligação de amor, de afeto. Porque quando ele se encontra como pessoa, ele volta para a família. Porque ele pode voltar, porque ele já sabe quem ele é e que ele é um indivíduo separado. Então esse é um processo saudável, essa ruptura. Mas essa ruptura, ela assusta muito os pais, principalmente os pais da nossa cultura, né? Que nós temos essa coisa muito do manter embaixo da asa. Claro que não significa que a gente vai simplesmente largar, abandonar e deixar que ele mesmo tome todas as decisões da vida dele. Até porque ele não está pronto para isso, ele precisa de um comando. Essa autoridade, ela ainda está lá e precisa ser exercida, até porque eles têm uma tendência a se arriscarem muito mais, né? A se conectarem a grupos que às vezes podem ser perigosos, porque se tiver valores muito diferentes da família, então tudo isso precisa ser acompanhado. Mas à medida que os pais entendem isso, sabem que é assim, que funciona dessa forma e que isso não é negativo, pelo contrário, isso é positivo, que isso vai fazer com que eles se encontrem como pessoa, diferencie-se dos pais e perceba qual é o caminho que ele quer seguir, e aí ele pode voltar para essa família tranquilamente e se colocar nessa posição de filho de um modo saudável, sem que ele dependa desses pais, né, na vida adulta. É o que a gente vê muito. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou você é assim, você tem um filho de mais de 30 anos e ele ainda mora dentro da sua casa, corte o cordão umbilical. Faça essa mulher se tornar mulher e esse homem virar homem. Essa é a verdade. É isso que acontece nessa ruptura. Você coloca cada um para ser autorresponsável pelas escolhas, os erros, os acertos, mas ele sabe que se ele precisar, ele pode voltar, mas não voltar com o colinho da mamãe, voltar para o calor, ali para aquele emaranhado da família, porque família é isso, é para proteger, para cuidar, mas não é para cuidar da sua vida. Apoiar. Não é para viver a sua vida, você tem que entender que são vidas separadas. E eu imagino, eu tenho uma menina pequena, que isso vai ser difícil, principalmente para o pai quando é menina, para a mãe quando é menino, a dificuldade dessa ruptura. Nosso produtor tem 18 anos, ele está indo para a ruptura dele, ele vai para fora daqui, ele vai estudar fora, ele vai fazer cinema, eu vou postar foto com um diretor famoso daqui uns dias, aí ó. Mas essa ruptura vai fazer ele crescer e virar homem no sentido da palavra, de assumir a sua responsabilidade, de ser dono do próprio nariz
e dono dos erros e dos acertos, não é? Além disso, ter uma independência emocional. Exatamente, a sua identidade. Essa é a questão primordial. Ele conseguir fazer as próprias escolhas, assumir as consequências dessas escolhas e estar bem se as coisas derem muito certo ou se as coisas não derem tão certo assim. Entender que isso também faz parte do processo e que ele pode aprender com aquela situação e voltar e fazer novamente, que aquilo não é o fim do mundo, né? E a orientação de pais, ela tem esse sentido, porque os pais, eles passam por um processo de luto. Você estava falando o quanto é difícil, né, para os pais. É um processo de luto. É o luto pela criança perdida. O meu filho não é mais aquela criança que vinha, que me dava beijo, que falava mamãezinha, eu te amo. Isso não acontece mais com essa frequência, né? As coisas vão mudando. Mas é entender a beleza de ter um filho adolescente. É maravilhoso. Quando eu falo isso, os pais regalam o olho e falam assim, Grisele, você é louca? Eu falo, gente, eu tenho 3 adolescentes lá em casa. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo lidar com essa dinâmica adolescente, com esses picos, com esses altos e baixos. Hoje elas estão muito felizes por algo muito simples. Amanhã esse algo simples já passou e aí elas estão muito tristes por algo também muito simples. As emoções, elas estão muito descompassadas. E a gente precisa apoiá-los, ajudá-los a entender a grandeza disso e o quanto isso vai fazer diferença no futuro. Eu relaciono muito quando a gente tem um filho pequeno e ele vai começar a andar. Se você não soltar a mão dele, ele não anda. Exatamente. Olha que legal. Se você não soltar a mãozinha ali, ele não vai desenvolver, né? E ele precisa, a gente aprendeu, nós aprendemos, que andar é aprender a ter equilíbrio, é parar de cair. Essa é a verdade. Então, quando a criança para de cair, né, que ela consegue se equilibrar, você precisa soltar a mão, porque senão não vai. Se você ficar segurando, ele vai ficar engatinhando toda a vida. Exatamente. E é isso que muitos pais fazem com os filhos quando não deixam os filhos ir. Não é botar o filho para fora, é orientar e direcionar o filho. O que ele tem que fazer. Né? Existe uma diferença em botar o cidadão para fora e também orientar o que ele deve fazer, estudar, trabalhar, né? Eu quero que antes da próxima pergunta, falar do nosso patrocinador oficial. Eu tô igual propaganda. Saboreta e Café. Muito obrigada, Gutiane. Vou deixar aqui o link. Visitem o Saboreta e Café. Experimentem não só o café, chocolate quente, cappuccino, chá, tudo que tem de bom lá. Lá tem um bolo. Meu Deus, cobertura extra. Não esqueça de pedir cobertura extra. Quero falar dos meus, da minha produção. Poliane Natanri Gustavo, @polinatanri, opa! Ei! @gustavo.hal, tá? E eles fazem parte da nossa produção, é a parte mais importante dos nossos vídeos. Rapidinho aqui, conta pra gente o que é o que significa neuroaprendizagem. Sim, essa é uma especialização, uma das especializações que eu tenho, além da regressão de memória, além do renascimento, além da constelação familiar, que estuda justamente essa parte cerebral, que é algo que a maioria das pessoas não tem conhecimento, né? Quando eu falei de adolescência, você falou a mudança hormonal, e a gente tem a ideia de que a mudança ela acontece somente ali no nível hormonal e que isso é o que tem maior peso. E na verdade, nós temos uma mudança a nível cerebral que é muito grande. O cérebro do adolescente, ele passa por inúmeras mudanças, até mesmo na quantidade de receptores. Por exemplo, quando chega na adolescência, nós perdemos 2/3 dos nossos receptores dos hormônios da felicidade, por exemplo. Isso explica o porquê o adolescente fica tão irritado, porque ele fica tão agressivo, porque ele fica mais melancólico, porque que ele sente as coisas com muito mais tristeza, porque o cérebro dele está se moldando para a vida adulta. Depois, com o passar da fase, ele vai readquirindo isso, mas ele vai readquirindo num formato adulto. Até que a gente consegue lidar com isso, ele precisa de alguém para apoiá-lo, né? Se os pais têm esse tipo de informação, vai ficar mais fácil de lidar com isso. Os casos de depressão na adolescência, eles são muito maiores do que nas outras fases. Isso não é só por conta do hormônio, não é só por conta dos conflitos que ele está passando. É porque o cérebro dele está passando por uma reestruturação. Eles não têm uma estruturação aqui do apoio da família. Se dentro de casa tem um monte de problema, automaticamente, né, isso acontece. Ele se sente desamparado e aí os casos, né, acabam ficando cada vez piores, chegando inclusive ao suicídio, que os números têm aumentado muito. Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. O papo com a doutora tinha que durar 1 hora.
A gente vai ter que fazer uma live para conversar com ela. Eu vou me comprometer de tentar gravar no Instagram do canal uma live para a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque isso vai ajudar muita gente. Eu tive um adolescente em casa que teve muito problema na época dos estudos, com o distanciamento dos pais. Hoje ele já não é mais adolescente, mas ele sofreu muito. E se a gente tivesse tido um pouco mais de orientação, a gente teria sabido lidar melhor com isso, ele teria sofrido menos e nós também, que automaticamente todo mundo sofre, né? Então eu quero agradecer você ter aceitado o convite de vir. Entra no canal dela, Adolescentemente, lá tem um monte de coisa, eu já vi, é super legal, ela conversa sobre vários assuntos. Por favor, gente, entra, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se vocês estão gostando, conta pra gente. A gente está tentando trazer para vocês o melhor conteúdo, as pessoas que tiveram excelentes indicações, indicação da nossa produção e outras pessoas. É com muito carinho que a gente grava esses vídeos para vocês. Obrigada, eu agradeço doutora, pelo convite, pela oportunidade e estou sempre à disposição. O Instagram dela, @Grisiele_Silva_psicóloga. Entra lá, eu vou deixar o link aqui. E agradeço vocês, afinal de contas, tudo começa com café.